Muito bem, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Tudo bem? Oficialmente, já tinha dado boa noite para o pessoal aqui da sala. Boa noite para você que está me assistindo aí. Bom, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Eu sei que vocês assistiram já a minha aula introdutória. Sim, ótimo, então tá bom. Então, eu sei que quem assistiu a minha aula introdutória já me conhece, mas eu sou a Renata, de qualquer forma, e eu vou acompanhar vocês, sou a coordenadora da área trabalhista. Então, eu vou, junto com os outros professores, acompanhar vocês nesse curso de repescagem. Gente, a gente já vai começar tacando matéria, tá? Como eu falei na minha primeira aula, eu não vou ficar enrolando, eu vou tacar a matéria na cabeça de vocês. Por quê? Nesse curso de repescagem, o nosso maior foco são as teses, não são as peças. As peças a gente vai estudar lá no final, lá quando vocês juntarem com a turma regular, tá? Porque as pessoas falam, ai, mas a peça é o mais importante. Da onde você tirou que a peça é o mais importante? Sua prova tem duas partes. Tem uma parte, tem 50% dela é uma peça, os outros 50% são 4 questões, né? E a estrutura da peça vale 10% da sua prova. Então, na verdade, as teses são o mais importantes. Quem reprova em trabalho, normalmente reprova porque não encontra as teses. Tá? Então, o problema não é a peça, lógico, às vezes você não identifica a peça, etc., pode acontecer. Mas o problema maior que a gente vê são as teses, então por isso que a gente vai aprofundar. Tá? Eu não pego leve, vocês vão ver, eu não pego leve. Ah, mas isso que é básico para o outro não é para mim, você vai ter que correr atrás. Tá? Eu não vou dar o básico do básico. Eu tenho que começar do básico, óbvio, mas o básico do básico eu não dou. Eu dou aquilo que efetivamente cai na sua prova. Beleza? Ainda mais porque é um curso avançado. Né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar, tem um rabisco na lousa, hoje a gente vai estudar relação de trabalho e relação de emprego. Então, vamos começar. Relação de trabalho e relação de emprego. É assim, eu falei que eu não vou dar o básico, mas eu tenho que começar do básico para a gente poder aprofundar dele. Então, eu tenho que começar lembrando com vocês da diferença, né, minha gente? Então, vamos lembrar disso aqui. Eu sei que isso é básico, mas eu tenho que começar daqui. A gente tem um grande gênero, que é o gênero das relações de trabalho. Então, quando alguém presta serviços para uma outra pessoa, ela tem uma relação de trabalho. Essa pessoa tem uma relação de trabalho. Agora, a gente tem aqui, ó, uma espécie pequenininha que são, né, as relações de emprego. Então, o gênero, relação de trabalho, e a espécie são as relações de emprego. Tá na sala errada. É penal? Aqui do lado. É ali, pronto. Então, tadinho. Relação de trabalho e relação de emprego, né? Que eu estou fazendo aqui, não é? Gente, então assim, vocês se lembram que para haver uma relação de emprego, tem que ter os 4 requisitos. O SHOP. Vamos lembrar rapidinho, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou falar do dia a dia, dos erros na prática e das coisas que a OAB gosta de cobrar. Então, para ter uma relação de emprego, tem que ter os 4. Se faltar qualquer um desses requisitos, eu tenho uma relação de trabalho. Tá? É com isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, para ter uma relação de emprego, tem que ter subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. E se faltar qualquer um desses, eu tenho uma relação de trabalho. Eu vou colocar várias relações de trabalho aqui que não são de emprego. Eu vou colocar em verdinho, não, em vermelhinho. Várias relações de trabalho que não são de emprego. Tá? E aí depois a gente fala um pouco sobre cada uma delas. Mas, por exemplo, ó, pensem, o autônomo, ele tem uma relação de trabalho que não é de emprego. E já vão pensando, por quê? O que é que ele não tem, né? Desses 4 requisitos. Outro, o avulso, tem uma relação de trabalho e não de emprego. Outro, o eventual. Outro, o voluntário. Outro, o estágio, o estagiário. Todos esses vermelhos, e tem inúmeros outros, tá? Mas vamos focar naquilo que interessa para vocês. Todos esses que estão aí, eles têm uma relação de trabalho e não de emprego. Por quê? Daqui a pouco a gente vê o que é que falta para eles. Porque para ter uma relação de emprego, eu tenho que ter os 4. Então,
Então, falta algum para eles. Tá? Gente, de novo, eu sei que isso é o básico, eu sei que vocês sabem disso, mas eu tenho que partir de um pressuposto que é o básico, que é aquilo que todo trabalhista sabe, para poder aprofundar. Não é isso que a OAB vai cobrar. Não é isso. Vocês sabem, isso é fácil. Então, a OAB vai aprofundar. Beleza. Visto isso, agora sim, vamos ao que me interessa. Agora, eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, ó, sobre a relação de emprego. Tá? E depois a gente vai falar das relações de trabalho. Então, vou virar a página e a gente vai começar falando sobre relação de emprego. Opa, tá esquisitinho. Relação de emprego. Quero falar sobre os requisitos. Então, vamos falar um montão de coisa aqui, coisas do dia a dia, coisas que a OAB gosta de cobrar e que vocês não podem errar em prova. Então, relação de emprego, requisitos. Olha só. Os artigos que tratam da relação de emprego são 2. Artigo 2º e 3º da CLT. Na verdade, se vocês forem olhar tecnicamente esses 2, o artigo 2º traz o conceito do empregador e o 3º traz o conceito do empregado, né? O 2º fala de empregador, que a gente vai ter numa outra aula, de forma mais aprofundada. O artigo 3º trata do empregado, só que combinados, eles trazem os requisitos da relação de emprego. Tá? Então, a gente trabalha com esses 2. Vou para o primeiro requisito. Então, a gente anotou o SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, beleza? Mas eu vou fazer em outra ordem, tá? Eu vou começar, então, o primeiro requisito que eu quero estudar com vocês é esse aqui, ó. Pessoalidade. Tem 2 coisas aqui sobre as quais a gente vai conversar. Então, em primeiro lugar, pessoalidade são 2 coisas, tá? Vou começar por essa daqui. Pessoalidade, em primeiro lugar, quer dizer que o empregado é sempre, uma pessoa física. O empregado é sempre uma pessoa física. Então, esse é o primeiro ponto. Pessoalidade significa que o empregado é sempre uma pessoa física. Deixa eu pegar um negócio aqui, que a gente vai usar daqui a pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Olha só. O empregado, necessariamente, tem que ser uma pessoa física. Primeira pergunta clássica. E o empregador, necessariamente, é uma pessoa jurídica, gente? Não. Todo mundo concorda que não, né? Isso é óbvio para todo mundo. Porque eu posso ter um empregador, por exemplo, doméstico. Concordam? Eu posso ter, por exemplo, uma igreja como empregadora? Posso. Concordam? E não é uma pessoa jurídica. Então, o que eu tenho que lembrar é que, assim, do lado do empregado, ele é sempre uma pessoa física. O empregador não é sempre uma pessoa jurídica. Ele pode ser física, pode ser jurídica. Pode até, nós vamos ver numa outra aula, ser um ente despersonificado. Pode não ter personalidade jurídica. Ok? Agora, eu quero conversar com vocês sobre um tema que não é da moda. É um tema já antigo, mas que muita gente fala, nossa, é novidade. Não é. É um tema antigo, mas que continua aparecendo no meu dia a dia, que é a tal da pejotização. Então, vamos conversar sobre isso. Pejotização. Pode cair na OAB? Não só pode, como já caiu. Pejotização. Caiu, e o pior, tá? Caiu numa primeira fase. Uma vez perguntaram numa primeira fase. Então, deixa eu explicar para vocês, sem juízo de valor, pelo menos em princípio, sem juízo de valor, o que é uma pejotização. Na pejotização, a empresa não contrata um empregado, ela não contrata o João. Ela faz o João criar uma empresa, e aí ela contrata a empresa do João para trabalhar para ela. Vocês enxergam? O João era uma pessoa física. Ele era uma pessoa física. Só que a empresa chega para ele e fala assim, não, aqui a vaga é para PJ. Então, você vai criar uma empresa e eu vou te contratar por meio dessa empresa. Entenderam a lógica? Isso é uma pejotização. Beleza? Gente, pejotização não é sempre fraude. Eu preciso que vocês entendam isso porque o STF, no último ano, tem dado várias decisões reconhecendo a legalidade da pejotização. Então, eu vou colocar isso para a primeira coisa, tá? Para vocês lembrarem.
Não é sempre fraude. Então, a pejotização pode ser que seja uma fraude? Pode ser que sim. Mas o STF, cuidado, tem validado a pejotização em vários casos que eu vou contar para vocês agora. Validado. Ó, o que você tem que pensar? Na verdade, eu já vou dizer qual que é o critério do STF, ok? O critério do STF é o discernimento. O discernimento do empregado. Critério do STF é o discernimento do empregado. Então, eu vou contar para vocês as situações que a gente enfrenta no dia a dia e que vão começar a aparecer na prova da OAB, porque está na moda, tá? Vamos lá, ó. Regra. Regra não, já vou dizer para vocês o seguinte, ó. Normalmente, PJ é fraude. Normalmente, por quê? Porque a empresa pega o raio do zelador do condomínio e manda constituir uma pessoa jurídica. E contrata por meio dessa pessoa jurídica. Desculpa, vocês concordam que é fraude? Você contrata... Vocês enxergam isso? Você, em vez de contratar o seu Zé para ser o seu zelador, você faz o seu Zé fazer uma empresa, constituir uma empresa e você contrata a empresa do seu Zé? Me desculpe. Porque que discernimento tem o seu Zé para entender que ele tinha que ter uma relação de emprego? Vocês conseguem enxergar? Agora, o que eu estou pegando direto, gente. Advogado PJ. Advogado PJ. É fraude? Não. Por quê? Porque você tem discernimento. Na sua prova vai cair o advogado. Porque o STF já deu umas 50 decisões dizendo que advogado não tem vínculo de emprego. O advogado PJ. Entenderam? Então, por exemplo, meu marido é um advogado PJ. O escritório, na verdade, trabalha numa imobiliária. A imobiliária em que ele trabalha chegou para ele e falou assim, olha, a vaga que a gente tem é para advogado PJ. Você vai trabalhar todo dia, porque meu marido está lá todo dia, das 8 até as 18. Tá? Você tem um chefe, que sou eu, e você recebe uma remuneração fixa mensal, e você emite uma nota. Só que você é PJ. Beleza? Meu marido falou, beleza. Tem vínculo? Não. Por quê? Discernimento. Entenderam isso, gente? Isso mudou, pelo amor de Deus. Em audiência trabalhista, o que tem acontecido? Eu nem instruo mais. Quando chega caso de advogado pedindo vínculo, eu nem instruo. Por quê? Tem discernimento, sabe o que era. Outro dia eu peguei um corretor de seguros, mesma coisa. Tem discernimento, sabe o que era. É diferente do zelador. Então, é tudo uma questão de discernimento. Vocês entenderam? Tá? Por que a OAB vai cobrar isso? Porque, mesmo sabendo disso, as pessoas continuam entrando com a ação. E está errado, você não pode entrar com a ação. Dá um negócio chamado sucumbência, gente. Já pensou? São ações, às vezes, de 1 milhão. Sucumbência, 10%. Não dá justiça gratuita. Você tem que pagar 100 mil para a parte contrária. Perceberam? Entenderam? Vocês entenderam então esse negócio de pejotização? Renata, mas qual decisão do STF? Tem várias. Várias. Não tem uma decisão. Ah, mas como que a OAB pode pedir? Como ela está pedindo em outras áreas? Segundo a jurisprudência consolidada do STF. Entenderam? Então, vocês precisam conhecer. Tudo bem? Eles estão, inclusive, o STF está caçando decisões nossas da Justiça do Trabalho. O juiz reconhece o vínculo, algum advogado entra com uma reclamação constitucional, o STF caça a decisão. Tá? Tudo bem? Entenderam? Muita coisa mudou nessa matéria. Tudo certo? Beleza? Então, tá bom. Agora, normalmente, a gente sabe que é fraude, tá? A questão é só o discernimento mesmo. E a gente olha valor de salário. Tipo, o cara ganha 20 mil reais. Ele quer me dizer que ele não tinha discernimento? Né? Então, a gente olha também questões de salário. Agora, em segundo lugar, então, vamos voltar para o basiquinho. Opa! Empregado, então, é sempre uma pessoa física. Beleza? Segundo lugar, pela pessoalidade, o empregado... Opa! Tá, vai ficar vermelho mesmo. Não pode se fazer substituir. O empregado não pode se fazer substituir. O que é isso? Se eu contrato o José, eu quero que o José trabalhe para mim. Não adianta um belo dia o José, estou com dor de cabeça, posso mandar a Maria? Não. Isso aqui, gente, derruba muito pedido de vínculo de emprego. Por quê? Eu vou contar a real. Eu sempre conto a vida real, porque a OAB vai te dar um caso real. Vai te contar a historinha real, né? Como é que é a real? Caso clássico. Enfermeira. Enfermeira que pede vínculo.
Na verdade, cuidador de idoso, mas não o doméstico, tá? A pessoa que tem um vínculo com empresa de home care, normalmente, né? Essas empresas de home care, elas não registram, porque elas contratam, tipo, freela, né? Entendeu? Assim, eventual. Aí vem, a mulher fala, não, eu tinha vínculo, porque nossa, todo dia eu fazia jornada de 12 horas, e não sei o quê, e às vezes dobrava, e papapá. Vem a defesa da empresa, ela junta um monte de WhatsApp, em que é assim, ô, dona Neide, amanhã você pode vir cobrir não sei quem? Ai, amanhã eu não posso, que é aniversário do meu netinho. Ô, dona Neide, na semana que vem, você pode... A semana que vem eu não posso, porque eu estou viajando com a minha família. Quando começa com muito eu não posso, não tem pessoalidade. Porque, inclusive, a dona Neide, ela fala, olha, amanhã eu não posso, mas eu tenho uma amiga assim, assim, assado, que pode ir no meu lugar. Não tem pessoalidade. Esse é o dia a dia da prestação de serviços, entenderam? Então, se eu contrato a dona Neide, para provar a pessoalidade, ela tem que provar que só ela podia ir. E tem isso, não pode recusar, né, gente? É o famoso vínculo de Uber. Por que prevalece no TST que o Uber não tem vínculo? Porque pode recusar. Ele simplesmente pode recusar e falar, não vou. Percebem? É a mesma lógica aqui. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Certo? Tá bom. Ok, então, pessoalidade, estou feliz. Vamos falar do 2. Vamos falar desse aqui que é fácil, depois eu vou para os mais chatinhos. Onerosidade. Atenção, meu querido trabalhista, minha querida trabalhista. Onerosidade significa receber salário, ok? E não remuneração. Onerosidade significa receber salário. Significa que o seu empregador paga para você. Guardem isso, porque na minha próxima aula, que vai ser um pouquinho mais para frente, na verdade, de salário e remuneração, a gente vai voltar nisso. Mas, por exemplo, o voluntário não recebe salário e, por isso, ele não tem vínculo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tudo certo? Isso é fácil, isso não tem o que inventar. Beleza? Tá bom. Agora vamos aprofundar o que dá problema todo santo dia lá na vara. Vamos lá. Terceiro. Habitualidade. Deixa eu colocar o primeiro nome que eu tinha colocado. Habitualidade. Sinônimo de não eventualidade. Se aparecer na sua prova, habitualidade ou não eventualidade é o mesmo requisito, tá bom? Habitualidade e não eventualidade. Ok, olha só. Meu querido, minha querida, muita atenção a isso. Por quê? Tem gente que põe na cabeça que para ser empregado tem que trabalhar todo dia ou tem que trabalhar um mínimo de dias na semana. Isso é verdade? De jeito nenhum. Vocês vão guardar, por favor, que o empregado, para ser empregado, ele tem que trabalhar, eu vou usar essa expressão porque é a expressão que a doutrina usa, com uma certa constância. Você tem que trabalhar com uma certa constância, mas não existe um número mínimo de dias. Não existe. Ah, mas o doméstico... Alguém está falando de doméstico? Não. Eu estou falando do empregado comum. E não existe um número mínimo de dias. O que está caindo na UAB? Porque é o que eu pego. Pelo menos umas 2 vezes por semana tem audiência disso. O raio do motoboy. O motoboy está caindo muito na UAB, por quê? A pizzaria contrata um motoboy. Só que é um motoboy para ir só de sexta e sábado. Ela tem um motoboy que vai todos os dias para fazer as entregas, só que ela contrata um outro cara, que na cabeça dela é freela, que vai só às sextas e sábados, que são os dias de maior movimento. Esse fulaninho entra com a ação pedindo vínculo. Linha de defesa da empresa, qual que é? Não, mas ele só ia de sexta e sábado, ele só ia 2 vezes por semana. Bom, pegou a doida aqui, eu já vou colocar na ata. Neste ato, o advogado da reclamada confessa a existência da habitualidade, tendo em vista que 2 vezes por semana o reclamante trabalhava. Entendam isso, é muito comum, gente, esse erro é muito comum na prática, vocês não podem cometer. Cuidado, porque assim, quando eu falo que a pessoa é eventual, é porque ela é eventual mesmo, do tipo, eu chamava para fazer um serviço, vem arrumar aqui uma luz, pagava. Aí, embora, sei lá, 2 semanas depois, cara, agora estourou o ar-condicionado, vem aqui. Isso é eventual. Agora, se começa, vamos fazer o seguinte, toda quarta-feira você vai lá na empresa e vê o que precisa ser feito, ele deixa de ser eventual, ele vira um empregado. Entenderam? Para vocês pensarem no exemplo máximo que a gente tem. Professor.
Pensem num professor, por exemplo, de geografia da sexta série, que dá aula só às quintas-feiras de manhã. Ele tem vínculo? Ele é habitual? Sim. Por quê? Toda quinta-feira de manhã o cara está lá, dando aula. Entenderam? Então, vocês não podem cometer esse tipo de erro. Já entenderam o que é habitualidade? Tudo bem? Tá. Agora, me respondam. Na verdade, antes disso... Não, então vamos falar disso. E o doméstico? O que muda? Doméstico, para ter vínculo. E aí, se trabalhar uma vez por semana, tem vínculo? Não. O que muda? Isso. Cuidado, porque doméstico é diferente. Doméstico, para ser empregado, tem que trabalhar no mínimo 3 vezes por semana. Onde é que está isso? Lá na lei do doméstico. Que é uma lei que vocês já podem pegar o vademecum de vocês e já colocar uma filipeta. A lei complementar 150 de 2015, ela tem que estar fácil no vademecum de vocês. Então, já, que nem ela tem ali todas as filipetinhas já coladas, né? Essa lei é uma lei que tem que estar fácil para vocês, tá? A lei complementar 150 de 2015. E essa lei, ela fala, o doméstico, para ser doméstico, para ser empregado, né, doméstico, ele tem que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana. Se trabalhar 2, ele é o quê? Eventual. Ele é diarista. Entenderam? Mas só vale para o doméstico. Gente, isso caiu muitas vezes na OAB. Muitas vezes. Vocês não têm noção. Inclusive com gente que trabalha em teletrabalho, sabe? Muitas vezes. Então, entendam que o único em que a gente exige o mínimo de dias é o doméstico. O resto, você trabalha uma vez. Tinha uma época que eu era empregada de uma faculdade, eu dava uma aula de prática trabalhista a cada 15 dias, às quartas-feiras. Eu era empregada? Era. Tinha habitualidade? Tinha. Porque a cada 15 dias eu estava lá, quarta-feira. Entenderam a lógica? Eles contavam comigo. Beleza, deixa eu fazer agora uma outra pergunta. E o controle de horário é um requisito? Pense. Vamos pensando. O controle de horário é um requisito? É ou não é? Tem empregado que não tem controle de horário? Tem autônomo que tem controle de horário? Controle de horário não é um requisito. Cuidado. Essa é outra linha de defesa errada. Ai, mas ele não tinha controle de horário. Ele trabalhava a hora que ele queria. Não me interessa. Controle de horário não é um requisito. Não é. Você não tem cargo de confiança, que trabalha a hora que quer? Você não tem teletrabalhador, que trabalha a hora que quer? Então, controle de horário também não é um requisito. Cuidado com isso. Tá bom? Ok. Último requisito, e aí a gente vai conversar sobre ele. Subordinação. Subordinação é considerado o requisito mais importante. E atenção, cuidado, porque subordinação significa sujeição a ordens. Então, subordinação é sujeição a ordens. Como assim, minha gente? Você não é subordinado ou subordinada se você tem horário. Você é subordinado ou subordinada se você tem chefe. Se você, por exemplo, fizer alguma besteira, você tomar uma advertência. Ou você for suspenso, ou até mesmo ser dispensado por justa causa. Isso é ser subordinado. Aqui que entra essa tese do controle de horário, que as empresas ficam falando, mas ele não tinha controle de horário. Não me interessa. Não é ter controle ou não. Ser subordinado significa que você recebe ordens. E que se você não segue essas ordens, você o quê? Toma na cabeça, né? Você toma sanções. Entenderam o que é, então, a subordinação? Tá bom. Por quê? Com base nisso, eu quero lembrar que o contrário da subordinação é a autonomia, certo? Contrário da subordinação é a autonomia. Na autonomia, você não está sujeito a ordens, você tem liberdade. E aí nós vamos falar do autônomo, a gente vai aprofundar isso, mas eu quero lembrar. Contrário da subordinação é a autonomia. Guardem isso, porque o autônomo é um cara que não está sujeito a ordens. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando disso agora. Agora sim. Eu faço questão agora de colocar... Deixa eu ver onde eu vou pôr, aqui embaixo. Eu vou fazer uma listinha do que eu chamo de não requisitos da relação de emprego. Isso aqui é coisa do dia a dia.
São teses normalmente de defesa que vocês não podem usar. Sobretudo agora na prova da OAB, porque elas estão erradas. Tem gente que fala assim, vocês vão entender já, mas, por exemplo, quer ver? Eu vou dar o principal. Tem gente que fala o seguinte: ah, mas esse cara não trabalhava exclusivamente para mim. Então, ele não é empregado. É super comum essa tese. Não, olha, excelência, ele não trabalhava exclusivamente para mim, ele trabalhava para outras empresas também. Então, ele não é empregado, certo? Errado, pelo amor de Deus. Exclusividade não é um requisito da relação de emprego. As pessoas não enxergam, mas você pode ter quantos vínculos de trabalho, de emprego, você quiser. Aí tem gente que fala, mas vai anotar na carteira? Sim, se você pegar minha carteira de trabalho, eu tenho 3 vínculos em aberto. Porque eu sou professora, eu leciono em 3 lugares diferentes. Eu tenho 3 vínculos em aberto na minha CTPS, eu juro por Deus, na minha carteira de trabalho. E é um problema? De jeito nenhum. Aí tem gente que fala, mas tem que compatibilizar o horário. Cuidado, mito, quem faz meu horário sou eu. Certo? Então, quem compatibiliza sou eu. É lógico que se começar a bater, tem uma aula na GV, tem uma aula onde você está batendo, ok, aí eu vou ter que me organizar. Eu não posso ter esses 3 vínculos. Mas esqueçam esses mitos, sabe? De, não pode ter mais uma anotação na carteira, não pode ter contrato em aberto, não tem nada a ver. Porque a exclusividade não é um requisito da relação de emprego. Tudo bem? O segundo não requisito que eu já falei é o controle de horário. Cuidado! Não dá para você me dizer, não, mas ele tinha controle de horário, então ele tinha vínculo. Não, mas peraí, e o cargo de confiança que não tem controle de horário? Não tem vínculo? Tem, normal, não é? Esse eu já tinha falado. O outro. Trabalho na empresa. O que é o trabalho na empresa? Você não precisa trabalhar internamente para você ter vínculo. Você pode trabalhar em teletrabalho, na sua casa. E, gente, vamos aprender? Não é home office, tá? Eu sei que as empresas falam, é o home office. Está errado. Home office é o lugar onde você trabalha. Então, eu tenho o meu home office, o meu escritório. Você é um teletrabalhador. Tá? Então, teletrabalhador é o termo correto. Então, assim, você trabalha em teletrabalho? Você é empregado? Claro. Tem gente que é externo. Que é externo, nunca vai na empresa, mas trabalha externamente. É empregado também? Sim, é empregado. Então, não me interessa o local onde você trabalha. Não é um requisito. E o último não requisito, que tem muita gente que faz confusão, é a dependência econômica. Tem gente que fala que a pessoa é empregada porque ela depende financeiramente, depende, na verdade, para ser mais técnica, né? Depende economicamente do empregador. Mas não, gente, você não precisa depender do seu patrão, e aí eu estou falando de dinheiro mesmo, tá? Para ser empregado. Quanta gente não trabalha por hobby? Quanta gente não precisa trabalhar, mas trabalha para se ocupar? Vocês sabem que é assim. Existe muita gente. Né? Assim, você pode achar estranho, mas, por incrível que pareça, existe muita gente, mesmo, muita gente. É lógico, né? 99% das pessoas trabalham porque precisam. Tá? O quê? Ele trabalha por hobby? Ah, é? Eu gosto assim, quando começa o bullying na sala de aula. Então, temos um exemplo aqui, não é? Tadinho. Né? Agora, quer ver o contrário? O contrário é mais verdadeiro. O autônomo. O cara é autônomo, ele não tem vínculo, mas ele normalmente depende do tomador. Por exemplo, eu sou autônoma. Aqui no meu curso eu sou autônoma, mas eu dependo financeiramente do que eu ganho aqui. Entenderam? Eu não trabalho por hobby. Né? Se eu tivesse rica, eu não daria mais aula, imagina. Se eu tivesse rica, eu não trabalharia mais, eu ficaria só estudando, faria milhares de faculdades. Mas, assim, aqui, então é isso. O autônomo, ele depende, ele pode depender do tomador de serviços. Então, vocês conseguem enxergar que não tem relação a dependência econômica? Sim? Tudo bem. Então, tá. Esses são os requisitos. Daí, o cronômetro está meio erradinho, mas deu o primeiro tempo da nossa aula, eu vou parar por aqui. E aí, depois do intervalo, não, só vai cortar, tá? Só vai trocar a fita lá. E aí a gente volta para falar das relações de trabalho lato sensu, aquelas que eu pulei. Beleza? Então, até daqui a pouco.
qualquer forma. Oi, gente, estou de volta. Então, espero que esteja tudo bem. Acho que não está. Ah, tá. Não, não está, não. Apareceu uma foto minha aqui. Não está no YouTube, né, gente, essa aula? O povo aí da técnica, acho que não, né? Qualquer coisa me mandem no WhatsApp, porque se eu der fora, eu entro no YouTube aqui agora, não tem problema. Então, agora que nós vimos... Não está, né? Ela também foi procurar, mas acho que não está. Não está, tá tudo bem. Ô, gente, agora então que nós já vimos isso, a gente vai conversar sobre relações de trabalho. Tá? Relações de trabalho que a gente chama lato sensu. Então, requisitos, beleza. Deixa eu ver onde eu estou. Aqui. Segundo tema da aula, a gente chama de relações de trabalho lato sensu. Opa! Então, lembra daquela bolota que eu tinha feito? Lato sensu. Comecei fazendo a bola. E aí eu coloquei algumas relações de trabalho que não eram de emprego. Agora a gente vai aprofundar, tá? Vamos uma por uma. Eu vou... Não em ordem... É difícil falar em ordem de importância para a prova, porque todas caem. Em ordem de importância no dia a dia. Vamos pensar assim, tá? Então, a primeira é o autônomo. Relações de trabalho, lato sensu. A primeira é o trabalho autônomo. Gente, trabalho autônomo nunca foi regulado por lei nenhuma, até que a dona CLT veio na reforma trabalhista e colocou um artigo, o 442B. E aí a OAB, desde a reforma, que foi em final de 17, ela já pediu 3 vezes esse artigo, 2 vezes em segunda fase, 1 vez em primeira. 442B. Vamos lá, o que eu tenho que saber? Que o autônomo, por que ele não é empregado? Porque ele não tem... Qual o requisito que falta para ele, gente? Isso, subordinação. Concordam? Subordinação. O autônomo não tem subordinação. Então, por isso, ele não é empregado. E aí, vem o que a OAB está cobrando. O que eu vou falar, a gente já sabia antes de estar na CLT, mas agora está na CLT. A única coisa que esse cara não tem é a subordinação. Em outras palavras, segundo esse artigo, ele pode ter habitualidade e ele pode ter exclusividade. Gente, isso não é novidade para ninguém, mas a reforma trabalhista resolveu colocar. Olha, autônomo é quem não tem subordinação. Mas é uma pessoa que pode ter habitualidade e pode ter exclusividade. E aí, eu vou usar o exemplo da galera aqui do meu curso, tá? Eu nem vou me usar, porque eu tenho a minha função jurisdicional, então eu tenho uma outra atividade. Eu vou usar a Magê. Vocês já tiveram aula com a Magê? Só acho que no online, né? Mas quem fez outros cursos com a gente já conhece. Então, a Magê, que é a professora aqui da equipe, ela é a única advogada da equipe, né? E ela só dá aula. Tá? Ela advoga, tem o escritório dela, mas também como autônoma. Ela não é juiz, é a única advogada da equipe, porque os outros 3 são juízes. Então, não vamos usar de exemplo, não vamos usar a gente de exemplo. A Magê, se vocês olharem, a bichinha está quase todo dia aqui no curso. Quase todo dia. Então, ela tem uma bela de uma habitualidade, né? Está quase todo dia aqui. E, além disso, ela tem exclusividade. Ela não pode dar aula em outro cursinho para a OAB. Como todos nós temos. Você vai falar, poxa, ela está todo dia, ela tem habitualidade, então ela é empregada? Não, porque ela tem autonomia. Ela tem autonomia. Ela tem autonomia, inclusive, para me mandar uma mensagem que ela acabou de mandar. Acabou de mandar. Oi, Rê, boa noite, tudo bem? Olha, troquei a minha aula de quarta-feira com o Brólio, ok? Só me avisando. Vocês percebem que ela não perguntou, posso trocar a minha aula, querida? Não? Troquei minha aula, beleza? Beleza, ela tem autonomia. Para me dar a disponibilidade dela. Ela tem autonomia, inclusive, para chegar para mim e falar assim, Renata, eu não gosto de dar aula de jornada, me dá outra aí. Eu não quero dar essa aula. Então, a gente tem autonomia aqui. Enxergaram? É lógico que, assim, eu sempre brinco, né? Por exemplo, eu, Renata, hoje eu tenho que dar relação de trabalho e relação de emprego. Eu poderia chegar aqui e dar uma aula sobre o trabalho da prostituta? Poderia. Ia ser super legal. É um tema de estudo meu, inclusive. Cai na sua prova? Não. Aí vocês vão reclamar. É o que vai acontecer, né? Seria legal, mas assim, né? Então, mas eu tenho autonomia. Se eu quiser chegar aqui e dar uma aula maluca, eu faço o que eu quiser. É isso. Entenderam? Foi? Profissional do sexo, tem CBO. Vocês não estão entendendo. E ela é uma autônoma.
curioso. Foi bom até que eu falei da prostituta, né? Porque a prostituta é um bom exemplo de autônoma. Ela, às vezes, elas pedem vínculo. Só que é muito complicado, porque ela, agora eu não ia falar do trabalho de prostituta, mas eu vou falar. Ela não comete o crime, mas o chefe dela comete. Rufianismo. Então tem uma discussão se era trabalho ilícito, sabe essas coisas? Mas é isso. Tem CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. É autônoma. Tá? Mas vocês entenderam a lógica? Eu fiz a brincadeira da prostituta, vocês não esquecem mais. Que se eu quiser chegar aqui e falar, por exemplo, sei lá, sobre o trabalho do pastor, que está na moda, que todo mundo discute, mas é um vínculo ideológico ou é um vínculo de emprego? Eu posso. Vai cair na sua prova? Não. Mas eu posso, se eu quiser. Deu a lógica? Deu para entender a lógica? Tudo bem? Tá. E por que eu falei isso? Ah, sim. E a exclusividade. Isso é muito claro também. Magia é exclusiva, eu sou exclusiva, ainda assim a gente não tem vínculo. Tá? Outra coisa, olha só. Eu sou PJ. Se eu pedir vínculo, o que vai acontecer comigo? Eu vou tomar na cabeça de um jeito que eu nunca mais vou entrar com uma ação trabalhista na vida. Vocês concordam? Por quê? Discernimento. Você quer me dizer que uma professora de Direito do Trabalho, juíza, resolveu pedir vínculo porque ela não acha que ela é PJ? Não é? Vocês concordam? Tá bom. Então foi bom que a gente usou. E a mesma coisa da Magê, tá? Também é PJ. Então acho que é isso. Ah, sim. Ó, autônomo, as pessoas gostam de categorizar. As pessoas que não são da nossa área, na verdade, elas gostam de categorizar e falar assim, aí advogado é sempre autônomo. É? Você pode ser empregado, vocês concordam? Tem muito escritório de advocacia que contrata como empregado, CLT, bonitinho. Empresa contrata advogado como CLT. Médico, mesma coisa. Pode ser autônomo, mas pode ser empregado de um hospital. Então, não categorizem. Tá? Uma pessoa, ela pode ser autônoma, mas ela pode ser empregada. Agora, já que estamos aqui, eu vou ter que caçar as leis, tá? Mas tem duas pessoas que sempre são autônomas. Que se quiser me ajudar, você que está com o seu Minivade, senão a gente joga no Google, mas o ideal seria a gente tentar achar aqui. Tem uma pessoa que sempre é autônoma, que é o representante comercial. Eu acho que vale a pena mencionar, a gente tem uma lei do representante comercial que fala que ele é autônomo. Então, eu vou achar. Isso aqui é chato, porque a gente tem que... Opa, achei! 4886 de 65. Então, eu vou colocar aqui para vocês. 4886 de 65. Lei 65. Representante comercial é sempre autônomo, meu povo. Sempre. Tá? Vou mudar. Na vida real dos leigos, não dos... Nossa, né? É muito comum a pessoa falar, eu era representante comercial empregada. É comum as pessoas falarem isso. Isso é um absurdo, não existe. Se você é um representante comercial, você necessariamente é um autônomo. Ah, mas eu trabalho vendendo, representando aquela minha empresa. Então, você é um vendedor. Você é um vendedor empregado, entenderam? O representante comercial, ele necessariamente é autônomo. Não existe a possibilidade de esse cara ser empregado. Ele é autônomo. Aí, tanto é que, eu não sei se a Magê fala isso na aula de competência dela, mas, assim, eu não sei se vocês sabem também, mas o STF, cada vez mais... Espera aí que eu tenho que sentar. Cada vez mais o STF está tirando a nossa competência. Né? Então, ele está querendo esvaziar a Justiça do Trabalho e está tirando a nossa competência, cada vez mais. E uma das últimas competências que ele tirou nossas foi o representante comercial autônomo. Eu não julgo mais representante comercial. Eu não julgo. Então, antes, o que acontecia? Eu vou até colocar. Ó, lembrem-se de que não é competência da Justiça do Trabalho. Por muito tempo... Quando aparecia um representante comercial autônomo, ele às vezes ele alegava, eu sou um representante comercial, mas na verdade eu não sou autônomo, eu quero vínculo. Ele entrava com a ação pedindo. Eu ia analisar se ele tinha os requisitos do vínculo. Hoje eu não posso mais. Hoje aparece um representante comercial, eu simplesmente mando para a Justiça Comum porque ele não é mais minha competência. Tá? Tiraram essa competência nossa. Por quê? Sei lá, porque tiraram, porque é autônomo. Tiraram um outro também do TAC, mas que não vem ao caso. Agora eu quero falar de um outro cara que é sempre... Não. Que é sempre também autônomo, que é... Cadê esse coleguinha? O corretor. Se bobear, não tem a lei de corretagem aqui. Mas, assim, eu vou procurar lei corretor.
pode ser tanto corretor de imóvel quanto corretor de seguro. Eu achei o do corretor de imóvel, tá? Pelo Google. Lei 6530 de 78. Lei 6530. 6530 de 78. O corretor. Então, corretor, esse daqui é corretor de imóveis, mas tem tudo, corretor de seguro. O corretor é sempre autônomo, gente. Por quê? Porque sempre que a lei fala. Eu acho que é o artigo 3º, se não me engano, deixa eu ver. Dessa lei que fala, não é o 3º, não. Mas tem algum aqui que fala que o corretor não tem vínculo de emprego. A própria lei traz, corretor não tem vínculo de emprego. Então, acabou. Não tem, morreu. Certo? Tem também, mas esse eu vou deixar para uma outra aula que vocês vão ter com o Sabino, o contrato de parceria manicure, cabeleireiro, também não tem vínculo. Tem um contrato de parceria. Mas eu vou deixar, tá até aqui, ó, se vocês quiserem olhar, é a lei 12.592. 12.592, que é a lei do cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. 12.592, de 2012. Mas vocês vão ver essa lei depois com o Sabino. A última aula do Sabino, que eu acho que é o Sabino que vai dar, é sobre esse cara, tá? É sobre o contrato de parceria de manicure, enfim, que eles fazem com um salão de cabeleireiro. Tá bom? Eu não estou muito preocupada. Agora, por exemplo, ó, quer ver uma besteira, mas atleta. Não é uma besteira, mas já caiu, inclusive. Atleta é empregado. Atleta profissional é empregado. Tá? Então, assim, inclusive, por exemplo, você pega um Neymar da vida que está empregado fora do Brasil, mas ele tem um contrato brasileiro. Também ele tem que ter um contrato brasileiro, pela Lei Pelé, que vocês vão estudar depois. Nessa última aula a gente fala de Lei Pelé, eu falo algumas coisas também no decorrer do curso. Tá bom? Tudo certo? Então, tá bom. Deixa eu ver. Que mais, então? Autônomo, acho que é isso que eu quero falar. Sim, estou feliz. Vamos falar agora, letra B, do eventual. Eu não quero ficar jogando um monte de lei para vocês, senão vocês vão ficar malucos, mas vocês vão ter um monte de lei nesse curso. Eventual, que bom, né? Eventual não tem artigo. Eventual, o que eu preciso lembrar? É a pessoa que trabalha sem, quase que eu coloco sem subordinação. Não, é sem habitualidade. E aí você vai pensar nisso. Todo mundo que trabalha sem habitualidade é eventual. Eu tenho alguns exemplos bons para vocês. Boia fria. É assim, gente. Boia fria, tecnicamente, é eventual. Só que pode acontecer de esse cara ter vínculo com uma fazenda? Pode. Sempre chamam aquele mesmo boia fria para trabalhar. Vai acabar dando vínculo. A mesma coisa o chapa. Chapa é caso clássico de eventual. Só que às vezes acontece de ele sempre ser chamado pelo mesmo caminhoneiro para prestar serviços. E aí? Gera o vínculo. Outra coisa, diarista. Diarista, por exemplo, a Francisca, minha faxineira, vai 2 vezes por semana, diarista. Se ela fosse 3, daria o vínculo. Pessoal que trabalha em eventos, tipo garçom, aqueles caras que se vestem de personagem infantil, em buffet, eventual. Recebe pelo dia, pelo evento e vai embora. Só que é isso. Começou a todo fim de semana chamar a Cinderela, vai dar vínculo da Cinderela com você, meu amor. Tá? Então, só tomem cuidado, né? Varia a Cinderela, porque senão vai dar um vínculo. Tá bom? Beleza. Acho que hoje em dia nem é mais Cinderela, as meninas têm outros gostos, né? Sei lá, gostos. Eu gosto de pluralizar, abrir o plural. Tá, eventual é isso, não tem muito o que inventar. Voluntário. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma lei do voluntário. Vamos ver se essa lei está aqui. 9.608 de 98. É uma lei de, tipo, 3 artigos, a coisa mais besta do mundo, mas ela existe. Eu não sei se está aqui, 9.608. Tá, pior que tá, viu? Tem no Minivade, no 803. Quem está com VAD grande, acho que não é o seu caso, mas quem está só com vadão, tipo você, eu acho que não vai ter. Porque esse maldito, eu até expliquei isso na aula, né? Ele não tem as leis específicas trabalhistas. Se bem que a lei do voluntariado não é específica trabalhista, né? Vocês concordam? Acho que faz sentido. Mas, enfim. Olha só. Coisas que eu quero falar com vocês sobre voluntário. Cuidado, porque não é qualquer pessoa que pode contratar voluntário. Eu vou até pegar a lei
Quem quiser pegar, quem tem o Minivade está na página 803. Quem tem outros, eu não sei, mas grita aí. Mas também, assim, depois vocês olham, não tem estresse, não, tá? Cadê? Ó, é uma lei, eu queria ver isso. Quantos artigos essa coisinha tem? Ela tem 5 artigos, sendo um revogado e 2 que tratam de essa lei entre em vigor na data de sua publicação, sabe? Então, ficam 3 artigos para você, no máximo, aqui, 2. Primeira coisa que é importante é o seguinte. Você, vou mudar, não é qualquer empresa que pode contratar... O quê? Achou? Ah, que bom! Tem aí no Vadão. Acho que só você está com o Vadão, né? Alguém, mas você achou no seu também? Também? Só ele não está achando. Achou? Não. O quê? Então, mas talvez deve ter. Enfim, uma hora você vai achar, relaxa. Uma hora você vai achar. Mas também, assim, eu vou falar o que vocês precisam saber, tá? Fiquem tranquilos. Então, primeira coisa, não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que pode contratar voluntário. Então, um banco, por exemplo, não pode contratar voluntário. Quem é que pode? O artigo 1º fala quem é que pode. Pode contratar voluntário ou entidades públicas. Eu vou colocar entidades públicas de forma genérica mesmo, tá? Órgãos da administração pública. Ou entidades sem fins lucrativos. Então, não é todo mundo que pode fazer contrato de voluntariado. Eu peguei uma vez um caso, faz tempo isso. A mulher era professora de uma escola que não era sem fins lucrativos, nada. E aí, algum gênio teve a brilhante ideia de fazer um contrato de voluntária com ela para ela trabalhar nas festas juninas. Em vez de pagar os dias de trabalho na festa junina, fizeram um contrato de voluntariado. Pode? Não. Não pode, de jeito nenhum. Por quê? Você não é uma entidade pública, você não é uma entidade sem fins lucrativos. E outra coisa, né? Ela está trabalhando, ela não está... Porque o trabalho voluntário tem que ter uma satisfação pessoal também, né? Vocês concordam? Eu sempre falo que, às vezes, hoje já é mais raro, mas quando eu advogava só e dava aula, muita gente perguntava, você não está precisando de um voluntário? Você não está precisando de um voluntário? Me contrato, te ajuda a preparar a aula, não sei o que lá. Não posso. Por quê? Eu não sou uma entidade pública nem uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Assim, se você não é uma dessas coisas, vai gerar vínculo com você. Não tem opção. E aí, uma outra coisa, aí agora vamos lá ao que costuma cair, além disso. Às vezes acontece de a entidade que contrata o voluntário ressarcir despesas de alimentação, de transporte. Isso é remuneração? O que vocês acham? É salário? Descaracteriza? Não, não. Eu vou colocar isso, tá? Inclusive, acho que no artigo 3º. Nunca sei se é o 2º ou 3º. 3º. Ó, atenção ao artigo 3º desta lei, que diz que o ressarcimento de despesas é possível. O ressarcimento de despesas não caracteriza salário, não caracteriza remuneração. Acho que faz sentido, né? Para todo mundo. Sim. Então, ressarcimento de despesas não caracteriza salário, não caracteriza remuneração. Ok? Vivos e vivas? Sim. Então, tá bom. Eu deixei os piores para o final. Na verdade, é assim. Um deles vai ser fácil. Quer dizer, os dois vão ser fáceis, mas eu vou começar de um que eu não vou aprofundar hoje, o estágio. Por que eu não vou aprofundar hoje? Porque vocês vão ter uma aula sobre trabalho da criança e do adolescente no final deste curso. Mas eu já quero que vocês, depois, quando vocês estiverem mexendo no VAD, já marquem a lei do estágio. Tá? A lei do estágio 11.788 de 2008. Uma lei super importante para a gente. E ela vai trazer todas as regras sobre estágio. Vocês vão aprofundar isso depois. Só que hoje eu preciso que vocês entendam que o estagiário não tem vínculo por uma opção legislativa. O estagiário é um cara que não tem vínculo porque a lei não quer dar o vínculo para ele. É isso. Porque se a gente analisar, o estagiário tem todos os requisitos. Você que foi estagiário, você sabe disso. Você tem todos os requisitos. Tem habitualidade, tem pessoalidade, você não pode mandar ninguém. Tem o que faltou? Onerosidade e tem subordinação. Tem gente que fala, quem estuda bem direito previdenciário,
fala que não tem onerosidade, porque a pessoa não recebe salário, ela recebe bolsa. Faz sentido, tá? Mas nós, da área trabalhista, a gente prefere achar que foi uma opção da lei não dar o vínculo para o estagiário. Daí, eu faço uma brincadeira, quem foi meu aluno já sabe, que não é... Eu já fui estagiária, enfim, eu tenho estagiários, e assim, não é depreciar a figura do estagiário, mas eu brinco que estagiário nem gente é. Eu sempre falo, alguém pergunta, estagiário tem não sei o quê, eu falo, estagiário nem gente é. Lembrem-se disso. Por quê? Daqui a pouco, a gente vai falar de estabilidade. Aí alguma menina pode me perguntar, eu, estagiária, engravida, eu tenho estabilidade? Não, porque você não é gente. Não é que você não é gente, você não é empregado. Então, você não tem nada. Tá? É duro. Não é duro? Eu sei, já estive lá, já estive aí, né? Por exemplo, quer ver? A gente fala muito, estagiário tem férias. Mentira, estagiário tem recesso. Sabe por quê que você não tem férias? Porque não tem um terço. Na verdade, é por isso que não tem um terço. Você sai de férias, mas você recebe a sua bolsa, ok? Se você tiver bolsa, porque tem estágio que nem bolsa tem. E eu vou além. Estagiário não tem nem contrato. Estagiário tem termo de compromisso. Já pararam para pensar? Você não tem um contrato de estágio. A gente fala, ai, meu contrato de estágio. É mentira. A lei fala em termo de compromisso. Olha só. Vale transporte. Não é vale transporte, é auxílio transporte. Porque não desconta os 6%. Aí até é bom. Vamos pensar assim. Tá? Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando que assim, a lei não quis que você tivesse vínculo. Então, você não é gente. Guardem isso. Ajuda. É uma besteira, mas ajuda. E é triste. Eu discordo de tudo o que eu falei. Por exemplo, grávida, estagiária, para mim, tinha que ser estável. Eu discordo do que eu falei, mas eu não sou legisladora e nem faço parte da cúpula do judiciário. Portanto, eu não consigo mudar isso. Tá bom? É isso. Agora, o que eu já queria lembrar com vocês é uma coisa que o trabalhista não pode errar. Não pode. Engravidou, ela é estável? Não, mas a aprendiz é. Entenderam? A estagiária, o estagiário que se acidenta no trabalho é estável? Não, mas o aprendiz é. Entenderam? Pensar que não é gente ajuda, né? É triste, é tudo triste o que eu estou falando. Para mim está tudo errado. Mas o aprendiz é um cara que tem vínculo de emprego. Depois vocês vão estudar melhor o aprendiz, mas já tirem do vocabulário de vocês a expressão menor aprendiz. Isso pode te ferrar numa prova. Por quê? O aprendiz necessariamente é menor, ele vai de 14 a 24 anos. Então, já tirem dessa expressão. Eu sei que no dia a dia as empresas falam, né? O menor aprendiz, menor aprendiz. Cortem, é aprendiz. Eu vou chamar de jovem. Para quê? Se a lei fala em aprendiz só. Aprendiz. Tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com essa expressão. Eu juro para vocês, vocês vão ver as características dos dois numa outra aula. Lá no final. Às vezes sou eu que dou, às vezes é a Magê, mas alguém vai dar essa aula para vocês. Fiquem tranquilos. Ok? Agora vem um maldito. Pior de todos. Eu achei que eu nunca ia julgar isso na vida e eu peguei um ser humano outro dia. Avulso. Trabalhador avulso. Gente, na segunda fase eu preciso aprofundar um pouquinho mais do que eu aprofundo na primeira. Na primeira eu falo muito rapidamente desse cara. Na segunda não dá. Eu só preciso ver se a lei está aqui. Eu espero que esteja. Lei 12.000... Ai, graças a Deus. Ó, na verdade, são duas leis, tá? A mais importante é a 12.815 de 2013. Se a outra não estiver aqui, não é um problema. Eu nunca sei o número dessa outra lei, mas eu vou caçar. Essa lei que eu coloquei aqui em cima, deixa eu só colocar a lei do avulso urbano. Essa aqui, achei. E lei 12.023 de 2009. Ela tá. Essa 12.023, assim, se não tiver... E ela tá, por incrível que pareça. Mas olha só, vamos lá. Essa lei aqui é a lei que traz a figura do avulso portuário. Essa outra lei é a lei que trata do avulso urbano. Aliás, eu acabei de ver aqui que essa lei do avulso urbano, ela fala só avulso.
aqui no índice remissivo, no índice, na verdade, cronológico de leis, ela fala só em avulso urbano, fala só em avulso. Então, entendam que essa primeira fala do portuário e a segunda fala do urbano, tá? Só para vocês não se confundirem. Ah, para quem está falando, Renata, onde você está achando esses números de lei? Então, isso aqui é ruim, tá? De achar. Para quem não está achando, se bem que vocês estão se achando, né? Não está achando? É que o vadão não vai ter. Não adianta. O vadão é aquilo que eu expliquei. Ele é feito. Gente, apertei errado, desculpem. Desculpem, acho que eu não desliguei, né? Não. O vadão é para todas as áreas. Então, ele não tem lei específica. Tipo, você vai falar que a lei do avulso urbano vai estar aí? Não vai estar. Não adianta. É uma lei que tem 5 artigos, não vai estar. Agora, para todo mundo que está procurando, que está tentando achar, né? Lei, a gente não acha no índice remissivo normal. Lei, a gente acha no índice cronológico da legislação. Tem até uma câmera de mesa aqui, mas eu não pedi, então não vai adiantar. No comecinho, não vai dar para vocês verem, mas no comecinho, ó, no meu é página... Ih, que nem tem página essa desgrama. É bem no comecinho, vem a parte de tabela de feriados, depois vem abreviaturas, aí vem índice cronológico da legislação. E aí você tem que olhar um por um. É um inferno. Porque, por exemplo, vocês viram, eu tive que jogar no Google. Eu não sabia decorar a lei do avulso urbano, eu tive que jogar no Google. Porque senão você tem que... Entendeu, né? Você tem que ficar lendo um por um. É um inferno. Ó. FGTS, correção monetária, é um saco. Mas é o jeito que a gente tem de achar a lei. Ah, eu quero a lei de greve. Tá bom, eu vou procurando aqui onde está escrito greve. Eu vou chegar na 7783 em algum momento, aqui, ó. Mas até se achar, né, é um negócio chato. Eu já adianto. Mas é aqui que a gente acha. Vamos lá. Ó. Antes da gente avançar no avulso, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Só existem 2 tipos de avulso. Vou até mudar. Isso, portuário, né? É assim, vou até mudar. Nenhum outro trabalhador pode ser caracterizado como avulso. Nenhum outro. Então, assim, quem é avulso? O portuário. Quem é avulso? Vamos lá. Dessa lei aqui, é o portuário. Trabalhador portuário é avulso. Se eu estivesse dando essa aula para a magistratura, eu explicaria que existem hipóteses de portuário não avulso. Para a OAB, portuário é avulso. Então, apareceu na sua vida, portuário. Quem é portuário? O cara que trabalha no porto, ele é avulso. Tá bom? Ele é avulso. E o outro que eu peguei outro dia, quase caí para trás, movimentador de mercadorias. Movimentador de mercadorias. Aí você vai falar, mas que mercadorias, né? CEAGESP, Mercadão, CEASA. Entenderam? Sabe o cara que é movimentador de mercadorias no CEAGESP? Eu vou contar o caso do meu reclamante outro dia. Ele é avulso. Ele é avulso. Tá? Ele estava pedindo vínculo, ele tomou na cabeça. Gente, R$480 mil de valor da causa. Tomou na cabeça. Mas aí eu percebi que era advocacia predatória. Até oficiei a OAB para apurar. Mas eu vou explicar o que era. Tá? Guardem isso. Só existem esses 2. Aí, Renata, o doméstico não pode ser avulso? Não. Não. Só esses 2 são avulsos. Não existe outro. A lei não prevê outra figura. Tá. E o que é o avulso? Ah, peraí que eu vou ter que cortar a nossa aula. E aí a gente, então, ó, vamos respirar. Daqui a pouco eu volto para falar quem é esse cara, explicar os direitos dele, a questão do ógimo, sindicato e tudo mais, tá? Até daqui a pouco. Mas eles não entram. Hoje, gente, a gente está falando de carregador de mala, né, na rodoviária. Eles não são. Por exemplo, no aeroporto também tem, né? Normalmente esses caras eles são contratados da rodoviária, ou da Infraero, quando é aeroporto, né? Então da concessionária da rodoviária, normalmente. Muitas vezes eles são temporários, de serviço público, mas aí não é temporário nosso, é temporário público, tá? Então, normalmente é isso.
Mas depende, pode ser também um carinha perdido ali, que está só, né, oferecendo serviço, é um evento alto, aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês por que essas duas pessoinhas são avulsas. Porque elas têm uma relação triangular. Olha que doido. Eu vou usar o exemplo do Porto, depois a gente transfere para o Mercadão, tá? Ou para o CEAGESP ou para o CEASA. O CEAGESP aqui em São Paulo, se você não é de São Paulo, CEASA, né, de um modo geral. É assim, ó, tem a pessoinha aqui. Esse é o trabalhador. Vamos fazer o visual law. Né? Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é visual law. Porque eu vejo visual law e eu falo, vai ter erro. Cara, aliás, olha só. O processo está na minha pauta de quarta-feira, amanhã, quinta-feira é feriado. Quarta-feira. Pedido de vínculo, visual law. Tem, inclusive, o desenho do empregado indo trabalhar na empresinha, tá? Pedido de vínculo, juro por Deus. Jurisprudência tem um martelinho. Minha vontade é falar, você acha que eu tenho quantos anos? 2, né? Mas, enfim, aí eu recebi a defesa, dei prazo para a réplica. Pedido de vínculo, tá? A primeira frase da réplica é a seguinte, excelência, da réplica, constata-se que o reclamante trabalhou com autonomia. Se ele trabalhou com autonomia, ele tem vínculo? Eu vou encerrar, eu não vou nem fazer audiência, eu vou encerrar. Não, então, se constata que ele trabalhou com autonomia, ele não tem vínculo. Olha só, tenho pavor de visual law. Não usem, tá? Outra coisa, não usem QR Code. Ai, porque vocês são nojentos, vocês não olham. Não, a gente não pode. Tem uma questão de segurança. Como é que eu vou pegar o meu celular e eu vou apontar para um QR Code de uma petição de uma pessoa que eu nunca vi? Eu não posso fazer isso, o tribunal me proíbe de fazer isso. Outra coisa, clicar em link. Clique aqui para conhecer mais. Eu não vou clicar. Tem um sistema para você juntar vídeos e áudios no PJE, né? Ah, mas olha aqui, é uma página do Google Drive. Você acha mesmo que eu vou acessar o Google Drive do computador do tribunal para pegar um vírus e eu ser responsabilizada? Não pode. Então, cuidado, né? Esse do sistema. E perde a prova, né? Eu não sou boazinha, não. Tem juiz que reabre o prazo para juntar. Eu falo, não juntou no sistema, perdeu a prova. Então, tem que tomar cuidado, tá? Coisas do dia a dia. Mas, enfim. Então, vamos fazer um visual law com um bonequinho, tá bom? Indo trabalhar no porto. Então, eu vou fazer um barquinho. Brincadeira. É assim. Quando você trabalha no porto, você vai trabalhar para uma empresa que se chama operador portuário. Operador portuário. Como eu sei que todo mundo é rico aqui, eu vou usar o exemplo de uma MSC Cruzeiros. Sabe aquele cruzeiro que você fez nas suas férias? Né? Olha lá, não é? É a realidade do nosso amigo. Como é o seu nome? Marcelo. Então vamos usar o Marcelo. Coitado, você merece, né, Marcelo? E como é o seu nome? O Cláudio. Te pegou para Cristo. Vocês trabalham juntos, por acaso? Não. Mas, assim, o bullying... fizeram a mesma faculdade. Então, o bullying já acompanha faz tempo, né? É bom, assim. Você também? Sério, gente? Nossa, eu pretendo aprender o nome de todos. Vamos lá, Marcelo... Fala o seu, eu vou esquecer. Mas Mariana, Mari. Marcelo, depois eu aprendo os outros, tá? Fiquem tranquilos, assim, uma aula por vez. Tá. Se eu esquecer, eu pergunto de novo. Mas vamos lá, coitado, sobrou você, né? Então tá bom. O milionário da sala agora virou, né? Brincadeira. Você tinha feito curso com a gente? Não, tinha. Online. Tinha um Marcelo na sala que a gente brincava que era o milionário da sala. Mas não é você? Não, mas era presencial, eu conheço. E ele é milionário mesmo, só andava de Mercedes, então eu espero que ele tenha passado. Marcelo, se você não passou, eu te mato. Mas enfim, o Marcelo milionário. Tá? Enfim. Então vamos lá. Ah, é? Também? Tudo bem. Gente, então vamos lá. Agora, brincadeiras à parte, eu usei MSC porque eu acho que é do dia a dia. Ainda que eu nunca fiz o cruzeiro na vida. Não, mentira, fiz. Fiz na Grécia, nas minhas férias agora. Né? Enfim, um cruzeiro na vida. Mas, assim, mesmo que você não tenha feito um cruzeiro, você conhece essas empresas de cruzeiro, MSC, Costa. Elas são operadores portuários. Também essas empresas de transporte, Hamburg Sud, sabe? Essas DHL, Express. Elas são empresas que atuam no porto. Elas se chamam operador portuário. Por que tem esse nome? Porque precisa de um monte de autorização, é um inferno, para você conseguir atuar no porto. Aí, o que acontece? Você não consegue contratar diretamente, por exemplo, um estivador, um capataz, uma pessoa para trabalhar para você. Você não consegue. Você tem que se dirigir a um órgão que se chama OGMO, Órgão Gestor de Mão de Obra.
ou ao sindicato. Então, você tem que se dirigir ao ógimo ou ao sindicato para poder contratar um trabalhador. Ógimo, órgão gestor de mão de obra, ou sindicato. E aí, como é que funciona? Veja só. Isso aqui, eu achei que eu nunca ia julgar na vida, porque quem julga é o pessoal que é juiz em Santos. Eu nunca fui juiz em Santos. É da minha circunscrição, mas eu nunca fui para lá, graças a Deus, porque é longe. Só porque é longe, porque seria bom morar na praia, né? Meu marido é de lá, inclusive, então não seria um problema. Mas, enfim, olha só. Pessoal, os juízes que pegam, eles conhecem muito bem isso. A dinâmica é a seguinte. A MSC, a Hamburg Süd, ela se dirige ao ógimo. Não é que ela firma um contrato, nada. Ela liga para o ógimo, liga não, né? Tem umas tabelas lá. Ela liga e fala assim, olha, ógimo, eu preciso, sei lá, de 10 estivadores. O ógimo, ele tem uma lista, que eles até chamam de parede. Tem uma lista de todo mundo que pode ser estivador, por exemplo, no Porto de Santos. É uma lista. Não tem relação de emprego, nada, é uma lista. Aí chega lá a MSC e fala, eu preciso de 10. O ógimo pega os 10 primeiros e coloca para trabalhar para ela. E o que acontece com eles? Eles vão para o fim da fila e isso vai rodando o dia inteiro. Entenderam? É isso. Eles chamam de parede, porque realmente é um paredão que tem umas luzinhas verdes assim para mostrar quem está disponível e quem não está disponível para trabalhar. É super legal, é uma dinâmica diferente. Funciona bem, tá? E assim, para você que está pensando, puxa, coitado, esses caras ficam ricos, tá? Eles trabalham muito, muito, mas eles ganham muito dinheiro. Os meninos devem conhecer um exemplo de trabalhador portuário, é o prático de barra. Prático de barra é o manobrista de navio. Sabe aquele cara que fica direcionando o navio, vem para cá, sei lá. Um prático de barra, um manobrista de navio, no Porto de Santos, ele chega a ganhar 200, 300 mil por mês. Tá? Então, assim, trabalha muito, fim de semana, feriado, não sei o que lá, mas é um cara que ganha muito dinheiro. Então, ainda bem, é uma profissão bem remunerada. Tá? Todas elas, estivador, tudo isso é bem remunerado. Exato, tanto é que eles têm que fazer milhares de cursos. Né? Todo mundo fala, isso é uma máfia, não é, que os caras têm que fazer muitos cursos. É um concurso para virar prático de barra, que é feito pelo Porto. É um negócio maluco, é muito interessante, é um mundo diferente, sabe? Bom, tá bom. Aí, o que acontece? Entenderam como é que é a dinâmica, né? Vocês enxergam que esse cara não é empregado de ninguém? Tá. Primeira pergunta, depois eu explico como é que funciona o CEAGESP. Mas ele não é empregado de ninguém. Mas, primeira pergunta, o que é que ele não tem dos 4 requisitos? Chutem, vamos lá. O que é que ele não tem? Subordinação ele tem, porque enquanto ele estiver ali... Primeira coisa, são 2 requisitos que ele não tem. O primeiro é a habitualidade. Aí você vai falar assim, mas, Renata, você não falou que ele trabalha direto? Mas a cada dia ele trabalha para uma pessoa diferente. Aliás, no mesmo dia, às vezes, ele trabalha para 5, 6. Oi? Não, exclusividade também não, mas não é requisito, lembra? Qual que é o outro requisito que esse cara não tem? Boa, Cláudio. Isso! Exato, é a pessoalidade, porque é pela lista. É pela lista. Então, não interessa se aqui está o Cláudio, está o Marcelo ou está a Mariana, não me interessa. O que me interessa é que alguém vá lá trabalhar. Não é? A MSC não está, não posso falar um palavrão, ela não está ligando para quem está trabalhando para ela. Entenderam? Enxergam por quê? Tá. Vou até contar o casinho que eu peguei para vocês. No CEAGESP, é o mesmo esquema. O mesmo esquema. Então, o que acontece? Em vez do operador portuário, você tem os boxes. Sabe os boxes, né? Os mercadões, tal, eles são separados em boxes. E aí, um box, ele não consegue contratar, por exemplo, um carregador direto. No meu caso, era um carregador de coco. O menino só carregava coco. Esse não ganha bem, tá? Esse não ganhava bem. Mas, na verdade, ele ganhava R$ 120 a diária. Trabalhar todo dia dá uma graninha, mas não é como um estivador. Daí, o que acontece? O dono do box, ele se dirige a um sindicato. Aí é o sindicato, não é o ógimo, porque o ógimo é no Porto. Se dirige a um sindicato que tem um rapazinho lá e coloca para trabalhar para ele. Aí o que aconteceu? Foi um advogado, que inclusive é famoso, um escritório que é famoso em São Paulo, por falcatrua. Ele foi lá no CEAGESP e começou a pegar um monte
desses caras e entrar com ação. Um monte. Então, ele pegou, sei lá, 300 desses caras. Você não quer entrar com ação? Escolhe um box aí que a gente vai entrar com ação contra o box. Isso está acontecendo. Pedindo vínculo. Tem vínculo? Não tem. Ele é um avulso. Ele é um avulso. Tá? Então, é caso clássico. Mas, né, você chega para o menino que ganha R$ 120 por dia e fala, ó, você pode ter vínculo. Você vai ganhar 400 mil numa ação? Cresce o olho e o menino entra com a ação. A gente está com uma enxurrada e aí, enfim, agora a gente está apurando isso para ver se a advocacia é predatória mesmo, mas parece que é. Olha que triste, né? Tudo bem? Entenderam como é que funciona? Sim? Tá. Já entendemos o que é que falta para esses caras. Agora vem o mais importante, que eu vou colocar aqui do lado, num quadrinho. O que normalmente cai na OAB sobre esses caras? O artigo 7º, inciso 34 da Constituição, que diz, com todas as letras, que esse cara, o avulso, tem os mesmos direitos que o empregado comum. Esse cara, repito, o nosso amigo avulso, ele tem exatamente os mesmos direitos que o empregado comum. Como assim, Renato? Esse cara tem férias, esse cara tem 13º, esse cara tem FGTS, esse cara tem aposentadoria, esse cara tem licença maternidade, licença paternidade, tudo, tudo. Se você estivesse prestando concurso para a magistratura ou para o MPT, eu ia te ensinar como é que é a dinâmica disso. Para a sua prova da OAB, você não precisa saber. Mas você precisa saber que os direitos são idênticos. E o que você precisa saber? Você tem que lembrar, pelo amor de Deus, que o doméstico não tem. A OAB cobra direto isso. Ela gosta de cobrar mais em primeira fase. Essa questão de perguntar quem dos empregados abaixo tem os mesmos direitos que o empregado comum e colocar quem dos trabalhadores abaixo e colocar o doméstico. Gente, tirem da cabeça, o doméstico não tem os mesmos direitos que o empregado comum, tá? Não tem. E eu já vou aproveitar para falar de um direito. Tudo bem com o avulso, que tem tudo? Agora sim, como é que é? Quem paga? Não sei, não me interessa. Só para vocês saberem, quem paga é o ógmo, para ele. Mas a empresa que contratou paga para o ógmo ou para o sindicato e o ógmo repassa. É isso. Por isso que ele se chama órgão gestor de mão de obra. Ele faz toda a gestão da mão de obra. Entenderam? Mas isso não cai para vocês. Agora sim, eu queria falar dessa questão do doméstico. Então, eu vou aproveitar, já que eu puxei, vou fazer uma observação final, tá? Vou colocar. E o empregado doméstico? Por que eu quero falar desde já? Porque ele está caindo muito na UAB. É a última coisa que a gente vai ver. Esse cara está caindo muito. Vocês fizeram a prova da primeira fase, do 30 e... Nós estamos no 39? Do 38, né? Que teve uma questão que derrubou muita gente. Que não, o cara não era doméstico, mas muita gente achou que ele era. Então, deixa eu falar, o empregado doméstico. Depois eu falo dessa questão de não ter equiparação de direitos, tá? Não lembra? Do Airbnb. Que o cara era caseiro de um sítio, esqueci o nome do rapaz, João, sei lá, enfim, eu vou falar dessa questão para vocês. A OAB está cobrando muito doméstico por causa dos erros do dia a dia. É isso, a OAB cobra erros do dia a dia. E um erro que todo mundo acha é achar que o doméstico tem os mesmos direitos que o empregado comum. É um erro. Mas vamos lá. Então, o empregado doméstico, eu vou falar de novo que, para você saber quem ele é direitinho, você tem que conhecer o raio da lei complementar, né? E também vou te dar uma dica. Tenha sempre em mãos o artigo 7º, parágrafo único da Constituição. Por quê, Renata? Porque o artigo 7º, parágrafo único da Constituição, prevê os direitos que o doméstico tem. E aí você vai ver que ele não tem todos. Ele não é equiparado ao empregado comum. Então, tenha esse artigo sempre em mãos. Eu vou falar o direito que cai no dia a dia, que cai nas provas da OAB por causa do dia a dia. Mas vamos, em primeiro lugar, já entender quem é esse cara, quem é o doméstico. Eu não vou falar de todos os direitos, porque a gente vai ver ao longo do curso. Mas vamos entender quem é o doméstico de uma vez por todas para vocês não errarem. O doméstico é uma pessoa que trabalha com o shopping. Portanto, ela tem vínculo de emprego. Só que a gente viu que o H é um pouquinho diferente, porque você tem que trabalhar pelo menos
3 vezes por semana, não é? Muda isso. Mas ela trabalha com o shopping, só que ela tem que ir 3 vezes por semana. O que mais o doméstico tem de diferente? Vamos lá, eu vou explicar tudo e aí eu coloco os detalhes, tá? Para você ser doméstico, você tem que ter um empregador, pessoa física ou família. Já perceberam que quando eu falo de empregado, eu coloco I pequenininho, empregador E pequenininho e E grandão, né? Já perceberam? Empregador é o E grandão, empregado é o E pequenininho. Então, você tem que ter um empregador, pessoa física ou família. Você tem que trabalhar no âmbito residencial. Residencial. E você tem que trabalhar em atividade sem fins lucrativos. Eu vou explicar tudo isso. E aí a gente fala dos direitos e dessa questão, eu volto no avulso, mas vamos explicar. Você é doméstico se você trabalha com o shopping, para o empregador, pessoa física ou família, no âmbito residencial e em atividades sem fins lucrativos. Vamos lá. Ó, eu trabalho com o shopping 3 vezes por semana para empregador, pessoa física ou família. Não existe doméstico de empresa. Não existe doméstico de empresa. Renata, mas a faxineira da empresa é o quê? Faxineira. Empregada. Concordam? Empregador doméstico tem que ser ou uma pessoa física ou uma família. E aí, gente, ó, o que eu vou falar é avançado, mas eu vou falar. A gente considera família todo mundo que mora debaixo do mesmo teto. Não precisa ter vínculo de sangue. Por que eu dou esse exemplo? Por causa da República de Estudantes, que é um negócio que às vezes aparece em prova. Nunca apareceu na OAB, mas aparece em concurso. República de Estudantes é uma família. Entenderam? Assim, são pessoas que moram no mesmo teto. Então, se essa república contratar uma pessoa para limpar, por exemplo, essa pessoa vai ser considerada doméstica. Tá bom? Tá. Em âmbito residencial. Aí aqui começam as pegadinhas da OAB. A OAB não vai colocar a arrumadeira. Todo mundo sabe que a arrumadeira é doméstica. Ela não vai colocar a babá. Ela não vai colocar a cozinheiro ou cozinheiro. Não vai colocar o mordomo. Ela vai colocar o motorista. Ou a motorista. Não se esqueçam disso. O motorista é doméstico. Porque o carro é uma extensão da casa. O carro da família, né? E aí eu sempre brinco. Pilota de avião, do jatinho particular, é doméstico. Comandante do iate da família é doméstico. Enxergam isso? Porque é extensão da residência. Ah, mas eu sou piloto de avião. Problema seu. Você é doméstico. Entenderam? Aí, os outros estranhos. O caseiro, a caseira de sítio. Sítio, ou chácara, enfim, ou casa de praia. Doméstico, porque é uma extensão da casa da família. E eu já vou falar do fulaninho lá do Airbnb. Acho que era Francisco o nome do cara. Então, caseiro, doméstico. E o nossa querida, cuidador de idoso ou de pessoa doente. Teve um exame da OAB que, se você não soubesse que era uma cuidadora de idoso, que trabalhava para uma família, uma senhora, na verdade. Se você não soubesse que era doméstico, você zerava a peça. Você não conseguia fazer a peça. Era uma reclamação trabalhista, era uma coisa besta. Mas se você não soubesse que a moça era doméstica, você zerava, você não fazia nenhuma tese. Então, cuidador de idoso, de pessoa doente, enfim, é doméstico. Tirando aqueles casos que eu falei de contratar home care. Em vez de você contratar a Joana, o Rafael, sei lá você contrata uma empresa de home care que vai alternando os enfermeiros que ela manda. Ok, que é uma terceirização. Tudo bem até aqui? Agora vem a pegadinha da primeira fase. Doméstico nunca pode dar lucro para o empregador. Como assim? O seu doméstico, ele cuida da sua casa, só, do seu carro, enfim. Se a atividade dele, de alguma forma, te trouxer lucro, ainda que indireto, ele vira empregado comum. Eu vou assustar vocês, mas é a realidade. E bons advogados sabem disso. Na pandemia, você foi trabalhar em teletrabalho, tal do home office. Você tinha uma doméstica que você, se for um bom cidadão, você dispensou durante a pandemia, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Porque às vezes vem defesa de empregador doméstico falando, puxa, mas na pandemia eu dispensei e paguei o salário. Eu só viro e falo, não fez mais do que obrigação, né? Só fala assim, né? Mas, enfim, vem essas teses que a gente... o famoso é quase da família. Que aí eu quero voar da minha mesa na pessoa, sabe? Né? Enfim, o meu secretário é igual, aí os dois querem voar na pessoa. Mas, enfim.
Gente, é assim. Vamos imaginar que você tem uma doméstica mesmo, uma faxineira, arrumadeira, tradicionalzinha. Na pandemia, você foi trabalhar de casa e você não voltou mais. Então, você passou a trabalhar na sua casa, você passou a ter o seu home office, né? E a sua doméstica, ela limpa o quê? A sua casa e o seu home office. Ela é doméstica? Não, acabou, não é mais. Ela é empregada comum. Como assim? Ela está limpando o seu ambiente de trabalho. Contaminou, entenderam? Já caiu na OAB? Esse caso não caiu, mas vai cair uma hora. Já caiu na OAB? Já caíram 3 casos. O último foi esse do Airbnb. O primeiro caso foi de um cara que ele tinha uma doméstica, a Maria. O nome dele era Cristiano. E o Cristiano foi mandado embora do emprego e ele resolveu começar a fazer bolos e doces para vender. E a Maria lavava as panelas. Maria deixou de ser doméstica. Porque ela está colaborando. Ah, mas ela só lava a panela, não interessa, você teria que contratar alguém para lavar. Vocês concordam? Então, ela deixou de ser doméstica. Esse caiu. Aí, qual foi o outro? Nossa, eu estava na ponta da língua. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas o do Francisco, do caseiro, do Airbnb. O caseiro, o que aconteceu? O pessoal leu, o cara é caseiro, o Francisco é caseiro. Falou, opa, é doméstico. Só que não. Ele era caseiro de uma chácara que era explorada pelo dono para locação. Airbnb. Eles não colocaram o nome, mas era caseiro de um Airbnb. Ele é doméstico? Ele é empregado comum. Pô, e agora eu esqueci o terceiro. Mas é na mesma linha. Faz sentido para vocês? Vocês entenderam isso? Então, cuidado, tá? Quando o doméstico começa a exercer uma atividade lucrativa, ele deixa de ser doméstico. Aí, o que acontece? Por que as pessoas não dão muita bola para isso? Porque elas falam, mas, Renata, o doméstico tem os mesmos direitos. E eu repito, não tem. Não tem. A Constituição, vocês estão aí, não estão? Peguem o artigo 7º, só para a gente dar uma olhadinha naquilo que está caindo na OAB. Por quê? É erro do dia a dia. Peguem o artigo 7º, parágrafo único. Lembra? É esse aqui, tá? Está na lousa. Que é o que traz os direitos do doméstico. Olha só. O artigo 7º, parágrafo único, se vocês olharem, ele traz um monte. Ele fala assim, ó, cadê? Aqui, ó. Ó, tá escrito assim, vou ler para vocês, tá? São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10. Você percebeu que está pulando? Vocês estão percebendo que está pulando? Tá bom. Procurem, então, para mim, o que está caindo em prova. Doméstico tem direito adicional de insalubridade? Não tem. É o 23. Perfeito. Gente, esse é o que está caindo em prova. Doméstico nunca tem direito adicional de insalubridade. Não tem exceção. Nunca. Caiu na OAB. Seguinte caso. A Joana, isso é prova de segunda fase, tá? Que eu estou contando. Ela entrou com uma reclamação trabalhista, pedindo a realização de perícia, porque ela alegava que ela trabalhava numa casa com 8 banheiros, 6 crianças, 12 cachorros, sei lá, era um drama. E limpava tudo aquilo, não sei o que lá, e ela queria adicional de insalubridade. Você tinha que fazer a contestação. Qual que é a sua tese? Qual que é a sua tese? Pode falar. Qual que é a tese? É o que você falou. Não tem. Você não tem direito ao adicional de insalubridade. Nunca. Nunca. Você concorda com isso, Renata? De jeito nenhum. Para mim é um grande absurdo. Só que, de novo, para piorar, eu não sou constitucionalista, eu não sou legisladora constitucional. Certo? Eu não consigo mudar. Então, a gente vai decorar para a nossa prova que doméstico não tem todos os direitos. E o mais importante para a minha prova é o adicional de insalubridade. E periculosidade também. Não tem. Nunca. Ah, mas... Nossa, esse aqui é bom. Ah, mas a doméstica limpa a janela do alto. Bom, para começar, isso não é periculosidade. Tem muito pedido de advogado de periculosidade falando que... Isso! Só que tem 3 minutos de aula, você sabe, né? Ah, então tá bom. Não, beleza, então tá bom. Então tá bom, mas você tá aqui, tá? Chegou. Essa é boa. Ô, gente, então, primeira coisa, trabalho em altura não é perigoso. Primeira coisa. E segundo lugar, ainda que fosse, doméstico, não tem. Não tem. Nunca, 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 nunca. Beleza? Onde que eu vejo quais são os direitos? Nesse raio desse artigo 7º. Aí vocês vão ver
quais são os direitos que o doméstico tem, quais são os direitos que o doméstico não tem. Tá? Estamos combinados. Entenderam a questão lá do Francisco, lá do caseiro, do Airbnb? Aquilo lá. Ok. Deu certo. Tá bom. Assim, e agora vocês entenderam a diferença para o avulso? Porque o avulso, ele tem todos. O avulso tem insalubridade, tem periculosidade, tem tudo. Agora, o doméstico, meu amigo, minha amiga, não tem. Tá? Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza, tá bom? Mas eu acredito que sim. Tá? Normalmente, todas as aulas, acho que vão, né? Sobem, né, para a plataforma. Então vai para a plataforma. Fique tranquila, tá bom? Gente, então é o seguinte. De novo, apertei um negócio errado. Era isso que eu tinha para falar hoje. Deixa eu fazer uma última pergunta. Por acaso, na área do aluno de vocês, tem um e-book com algumas questões? Lá embaixo. Isso. Tá o antigo. Tá. Então, eu não vou deixar nenhuma lição de casa, porque eu ia deixar uma lição de casa. Mas eu preciso... Então, é o que você falou. O seu tá, porque você tem do curso passado. Então, assim, eu não vou deixar lição de casa. Em tese, vocês têm direito a um e-book. Só que eu não sei se vai ter novo, se vai usar o antigo, o que vai ser. Eu ia deixar uma lição de casa, que tem um exercício lá nesse e-book. Mas vamos aguardar, porque uma hora a gente vai ter informações sobre esse e-book. Tá? Como tem feriado, eu vou deixar uma lição de casa. Fazer o segundo exame da OAB. É o segundo exame unificado, vocês vão procurar. E vocês vão fazer. Quero ver. Tá? Por que o segundo? Não, aí vocês vão pegar no site da FGV, normal. Tá? Como eu falei na minha primeira aula, vocês têm que fazer muitas provas antigas, gente. Muitas. Não é uma ou outra, são muitas. Eu quero que vocês façam um segundo exame. É um exame bem antigo, sim. É um exame que vai estar desatualizado com a reforma, sim. Mas o objetivo é esse. Fazer vocês, inclusive, atualizarem as teses, tá? Que é assim que a gente aprofunda. Então, tentem fazer. Renata, foi muito difícil para mim. Tá bom. Então, eu quero que você faça o 32. Tá bom? Se der para fazer os dois, o 2 e o 32 está atualizado. Então, 2 e 32 são os exames que eu quero que vocês façam. Vamos fazer. Tá bom? Tudo certo? Então, minha gente, é isso. Encerrando aqui pontualmente. Sempre vão ser assim as aulas, tá? 1h30 direto. E aí, vocês vão embora. Não é até as 9? Não, até 8h30. Só até 8h30. Sempre até as 8h30. Que bom. Então, até 8h30, tá bom? Sempre às segundas e quartas-feiras. Quartas-feiras, isso. Depois, lá na frente, aí muda. Você assistiu a minha primeira aula? E tem lá tem o cronograma, tá, para vocês. Tem o cronograma. Tá. Tem um cronograma na área do aluno, pelo menos assim, eles me passaram, dá uma olhada, tá? Mas é segunda e quarta, e depois, quando a gente for para o curso regular, aí começa segunda a quinta. Beleza? Muito obrigada, gente. Então, bom descanso, bom feriado. A gente se vê na segunda-feira que vem. Até a próxima.